Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast da BSRS. Eu sou a professora Patrícia e hoje estou aqui com o professor Vinícius para falarmos de duas regiões aí que, na verdade, são da França, têm nomes super parecidos, mas são super diferentes, de estilo de vinho, né, professor Vinícius? Boa noite, professora Patrícia. Saudações! Vamos falar de Puys, que geram muita confusão na cabeça dos entusiastas do mundo do vinho. Isso aí. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de Puy-Fumé, Puy-Fussé, mas, antes de mais nada, eu já fiz outro podcast por aqui, então quem estava assistindo em ordem aí já me viu, mas não me apresentei oficialmente, então irei me apresentar, porque assim, nossos alunos costumam muito ver os nossos conteúdos, então eles são super acostumados com a gente. Porém, hoje a gente vai ter que se apresentar um pouco aqui para quem está chegando no nosso novo canal, porque a gente tem o canal do YouTube, mas também vocês podem estar escutando aí por outra plataforma que a gente tem também o nosso podcast. Então, por isso que eu vou me apresentar resumidamente. E aí, claro que se vocês depois tiverem outras aulas comigo, pode ser que a gente não vai se apresentar toda vez aqui, né, professor Vinícius, como a gente faz É nas isso. aulas. Então, o pessoal vai ter que voltar na ordem dos podcasts para conhecer um pouco melhor. Mas o nosso objetivo aqui é fazer um bate-papo, porque a gente dá muita aula, né? Eu reforcei com o professor Vinícius antes da gente começar. Ó, não é aula, hein, Vini? A gente está acostumado a só dar aula. E aqui a nossa proposta é um pouco diferente, para que seja um bate-papo, para que seja mais leve, mais descontraído. Eu já vi que tem gente escutando aí enquanto está fazendo academia, tá no ônibus, consegue baixar, né, para escutar durante um voo, qualquer coisa. Então é para otimizar o tempo de vocês para um bate-papo mais leve, mas falando do assunto que a gente mais gosta, que é vinho. Então, eu sou formada em nutrição, nada a ver, né? Bem doida lá atrás, fiz nutrição. Vi que não queria trabalhar com a parte de doença, trabalhava em hospital, e aí acabei migrando totalmente para a gastronomia, na parte da nutrição. E aí, junto com a gastronomia, sempre vem o vinho, e aí acabei começando a estudar vinhos. E fiz algumas certificações aí em WST, em French Wine Scholar, por isso que a gente também está fazendo hoje o nosso episódio aqui sobre vinhos franceses. Champagne Master Level, sou sommelier pela BSRS, fiz o Master Países e Regiões. E também, né, tenho experiência de trabalho como sommelier do dia a dia, tanto em restaurante, em hotel, e atualmente trabalho com vendas e eventos também aqui em Washington, D.C. Então, Vini, fala um pouquinho aí, por favor, resume, porque o currículo é muito longo. Eu sou Vinícius Santiago, professor da ABS do Rio Grande do Sul. A minha graduação foi em viticultura e enologia, mas ao longo da formação em viticultura e enologia, que demorou alguns anos, eu me formei como sommelier pela ABS. Também fiz a Associação Italiana de Sommeliers e a Associação de Sommeliers da Europa. Também fiz WST, tenho PIN Verde e Amarelo da ABS, sou diploma pela ASE, Associação da Sommelier Internacional, entre outras certificações, entre elas o FWS, o French Wine Scholar, e é isso aí, a gente é maluco do vinho e de outras bebidas, É isso aí. e é isso que nos movimenta na ABS Rio Grande do Sul. Isso aí. E eu gosto muito de trabalhar com turismo também, tanto que eu tenho minha agência de enoturismo bem focada para mulheres. O meu master foi em turismo e hospitalidade. Então, vocês imaginem que, para eu pensar nessa aula, eu fui dando uma olhada nos lugares de novo. Nós, inclusive, visitamos próximo de uma das regiões aí, né, Vini? Puy-Fumé, juntos, numa imersão da BSRS. E Puy-Fussé próximo também, porque a gente foi para Borgonha ali, não chegamos a descer tanto, mas a gente já esteve super perto por ali, inclusive quando eu fui buscar na minha galeria todos os vinhos que eu já tinha bebido aí de Puy-Fumé e Puy-Fussé, eu vi que vários, professor Vinícius, nós tínhamos tomado juntos. É a Em melhor coisa. viagens, né? Em restaurante, quando a gente consegue dividir a garrafa, né? Essa é a melhor forma de degustar mesmo. Exato, é você provar com pessoas que você gosta, que você conhece, que vão falar com uma linguagem parecida com a sua sobre o vinho e que vão curtir o vinho. Porque uma coisa é fazer uma degustação técnica, que é o que a gente vai buscar nos cursos, nas formações da ABS. Então vai ser muito mais rígida a degustação, vai ser muito mais formal. Mas outra coisa é beber com amigos, né, compartilhando as experiências que você está ali sentindo, sem necessariamente precisar descrever o vinho de forma técnica. É bem mais divertido.
É isso aí. A gente já tem a nossa parte de professor, né, porque somos professores na BSRS, e nos nossos conteúdos de aula, esse conteúdo vem de forma bem mais abrangente, assim, mas aproveito aqui para destacar que se você ainda confunde Puí-Fui-C e Puí-Fumê, essa é a hora de você saber todos os detalhes e nunca mais confundir. Então, vamos lá para começar. Bom, na época que eu comecei a estudar vinhos, professor Vinícius, eu comecei fazendo um WST com um professor que ele, e depois também, o professor na BS usava a mesma frase que eu tive aula, que Puy-Fumé, para mim, acaba sendo mais fácil de compreender, porque tem um sinônimo para a própria uva que é utilizada, né? Então, Puy-Fumé é usado a Sauvignon Blanc para produzir esse vinho, e a Sauvignon Blanc tem um sinônimo que é Blanc Fumé. Então, eu lembro da uva, lembro dos aspectos da uva, que depois eu vou explicar um pouquinho mais, mas aí para mim já fica claro. E o Puy-Fusé, lá desde o início que eu comecei a estudar vinhos, um professor falou, que até depois outro professor da BS repetiu, Puy-Fusé Chardonnay na Borgonha. E eu gravei isso e ficou, nunca mais confundi. Mas é claro que, além de serem vinhos franceses brancos, por isso que o pessoal confunde, né? Acabam tendo estilos, sim, diferentes, mas algumas similaridades, é claro, né? Como alta acidez, alguma mineralidade que pode ser encontrada em ambos. Como é que foi para ti fazer essa diferenciação aí, tanto tempo atrás, Vini? Não, foi mais ou menos o mesmo caminho com ABS, com WST. É que são termos muito parecidos. Puyi é igual, se escreve igual para as duas denominações. E Fumé e Fuicê começa do mesmo jeito. Tem o Fu ali, né? Um é Fumé, a outra é Fuicê, e isso gera uma confusão absurda. Com o tempo, é o tipo de coisa que a gente decora, né? Que Fumé é Sauvignon Blanc do Loire, Fuicê é Chardonnay da Borgonha. Mas no começo isso gera muita confusão. Mas quando você entende os estilos, degusta, e depois, com a experiência, a gente descobre que tem outros puyi além desses, o que completa e também fica mais fácil de lembrar. Mas pensar geograficamente ajuda a gente a visualizar melhor. Então, se a gente tem um mapa mental da França, e isso se constrói aos poucos, ajuda a gente a lembrar também onde é que está Puyi Fumé, onde é que está Puyi Fuissé. E assim, são vinhos que, até quando eu fui comprar o vinho para a gente comentar hoje, porque a gente sempre tá bebendo alguma coisa, né, nos nossos Uhum. podcasts. Então, aliás, estamos aí. Tchim, E aí, para falar a verdade, eu pensei, eu vou falar mais, eu mandei pro Vini, né, vou comentar mais de Puy-Fumé. O Vini pode comentar mais de Fuissé. Tudo bem, só que, gente, na hora que eu fui comprar o vinho, eu pensei, bom, se eu vou falar mais de Puy-Fumé pro pessoal, eu vou comprar um fumê. E aí eu comecei a me lembrar de todos os fuis que eu tinha tomado, e assim, hoje é o meu estilo preferido. E esses dias teve uma degustação na Embaixada da França aqui, e eu fui participar, e assim, como tinham muitos representantes de vinho, eles servem coisas muito boas, assim, que se a gente vai comprar a garrafa, é um dos absurdos. E eu tomei um Fuissé, depois eu posso comentar a vinícola e tudo, que eu não me esqueci mais. Tipo, pra mim, eu acho que talvez tenha sido, se não o melhor, um dos melhores vinhos brancos que eu já tomei. E eu me apaixonei de vez, assim, me reapaixonei, na verdade, porque eu era a pessoa do Chablis. E daí eu pensei, não, gente, uma Fuissé tá se superando, não tá dando mais pra lidar com o Chablis. Que Chablis é outro Chardonnay da Borgonha, né? E aí agora eu tô muito. Ai, se eu encontro algum aqui num preço razoável, vai, foi ser. E hoje, então, para sair desse meu ciclo apaixonante aí por Puy Fui Ser, eu estou com Puy Fumê, mas depois eu posso falar um pouquinho mais. Vocês sabem, né? Aqui de costume, a gente fala que a gente está bebendo, mas depois lá no final a gente explica um pouco melhor. É isso. E também tem essa coisa do Puyi Fumé versus Puyi Fuissé, mas o que eu gosto muito do Puyi Fumé é que ele, junto com o Sancerre, são duas denominações que estão muito pertinho ali, eles são uma das referências do que é Sauvignon Blanc de alta qualidade do mundo, o que é Sauvignon Blanc de clima continental, fresco, e é muito diferente Puyi Fumé de Sauvignon Blanc de outros lugares do mundo. Quando você pega um Fumé Blanc da Califórnia, quando você pega um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, vai pegar um Sauvignon Blanc chileno, nada é igual. O Sauvignon Blanc de Bordeaux, na França, não é igual a Puy Fumé. Então, é um negócio muito, muito, muito gostoso e muito típico. Eu gosto muito de Puy Fumé. Mas o Puy Fuissé é uma coisa nova, porque é uma denominação que ganhou status
de Premier Cru, vinhedos classificados como Premier Cru na Borgonha. Comparando com outras regiões da Borgonha, tem um custo-benefício muito bom, né, para mesmo nível de qualidade de vinhos. Então você ainda consegue encontrar umas barganhas de Puy Fuissé muito boas, e são vinhos que têm uma complexidade pela técnica, as técnicas que são usadas para fazer eles, que deixam eles como vinhos muito gostosos. Então eu não sei dizer se eu sou mais time Puy Fumé ou Puy Fuissé, mas eu gosto dos Puy de maneira geral. Isso aí. Bom, e para aumentar a confusão, dentro ali que o Vini estava comentando, né, tem Sancerre, que é super próximo, e aí tem Puy Fumé e tem Puy sur Loire, que é feito com a uva Chasselas, tá? Então, se vocês escutarem outro Puy aí, que é o Puy sur Loire, é com a uva Chasselas. Se é o Puy Fumé, é com a uva Sauvignon Blanc, tá? E aí tem duas explicações, possíveis explicações, assim, do porquê que é Fumé, que até no próprio site oficial do Puy Fumé, que inclusive é um site que eu adorei navegar, assim, para mim me ajuda muito quando eu preciso explicar. Ele é super fácil de compreender. E eles mesmos dão essas duas explicações, né? Que pode ser que seja por causa dessa cor que tem a Sauvignon Blanc na verdade, assim, um pouquinho dessa película que ela tem pro lado de fora, que parece que passou por uma fumaça, tem uma neblinazinha, assim, ao redor da Sauvignon Blanc. E o outro fator é que, se a gente pegar o sílex da pedra que tem no solo local e bater uma pedra na outra, além desse aroma de fumaça, ela também sai faísca, né, no sílex facilmente. A gente, inclusive, teve essa experiência lá em Sancerre, né, Vini? Assim, de poder bater uma pedrinha na outra e tudo mais. O nosso desejo era trazer todas essas pedras para poder explicar e mostrar para vocês, mas é ilegal, então, né? A gente não consegue trazer o solo. A gente não trouxe nenhuma pedrinha na França dessa viagem. Ninguém trouxe. Não. Mas, mas é muito legal isso, porque é a coisa do sílex, do silício. Quando o pessoal fala de escritor aromático pedra de isqueiro, que a Uhum. gente não está acostumado com isqueiro com pedra. Hoje a gente tem isqueiro que faz faísca, os bic da vida e por aí vai. Mas o silício ele é a pedra original de isqueiro. E quando você tem um atrito, uma fricção, gera uma faísca, aquela coisa de filme, de desenho, de bater a pedrinha para sair a faísca e começar uma fogueira. E lá é muito legal que você pega duas pedras de silício, de sílex, bate uma na outra e fica esse cheiro de fumaça, de defumado que às vezes pode aparecer no vinho de Puy Fumé, mesmo que não tenha madeira, mas que é um aroma muito, muito particular e muito gostoso. Assim. Não é porque o pessoal faz o vinho fumando, não, Puy Fumé não harmoniza com tabaco ou cigarro, então é É, isso. assim, mas para gerar uma confusão ainda maior na cabeça da pessoa que estuda vinhos, também muita gente imagina que é porque passa por madeira, né? Mas a maior parte desses vinhos não passam por madeira. Então, diferente do querido do Fumé Blanc, que o Robert Mondavi inventou aqui nos Estados Unidos. Então, aqui, quando a gente fala de Fumé Blanc, assim, é um estilo de Sauvignon Blanc que às vezes teve até fermentação integral em barrica de carvalho. E aí sim, é um Sauvignon Blanc amadeirado, é outro perfil, completamente diferente do que quando a gente está falando de Puy Fumé. Então, muito cuidado. Quando a gente pensa, pensem que tem um sinônimo para uva e que tem uma região dentro do Napa Valley, nos Estados Unidos, tem principalmente no vinhedo Chicalum, que é da Mondavi, e eles fazem esse estilo de vinhos, que foram eles os precursores aí, né, do Blanc Fumé. E aí, claro que gera uma confusão na nossa cabeça, porque aí é um Sauvignon Blanc, sim, com passagem por madeira, tanta passagem por madeira que às vezes pode ser fermentação integral, ou seja, a fermentação aconteceu dentro da barrica. Mas, voltando para Puy Fumé, então, para esclarecer, né, são 1.400 hectares de vinhedos. Então, quando vocês ouvirem falar desse outro Puy que tem ali junto, no Puy sur Loire, para vocês terem uma noção, assim, são 30 hectares de Chasselas. Então, não significa quase nada dentro da região. Fora que, quando a gente está falando de exportação, Puy Fumé acaba sendo muito mais conhecido ao redor do mundo, né? Então, eles exportam boa parte dessa produção. Os principais países ali que eles exportam, sim, são Reino Unido, Estados Unidos e Bélgica. Então, tem muita produção. Aqui é muito fácil de encontrar Puy Fumé. É meio vinho de mercado, assim. Então, a gente consegue encontrar com mais facilidade. E assim, se a gente for pensar em produtores, são 100 vinícolas
tá? Então não são tantos produtores assim para a gente conhecer, mas tem tipo Henri Bourgeois, que é um dos mais famosos, né? Tem belos produtores que também produzem em Sancerre e que também vão ter ali em Puy-de-Fumé, porque são regiões super próximas, e tudo fica dentro da região de Nièvre, tá? Do departamento de Nièvre. E quando a gente está degustando um vinho como esses, assim, acho que o grande destaque, assim, dele é que aparece a fruta, tipo, aparece pêssego, aparece um limão, mas o mineral, essa sensação desse aroma que a gente tem quando a gente bate a pedra de sílex ali, né, uma na outra, que é esse de fumaça, ele é bem presente. Então, isso também fica fácil de lembrar para quem quer fazer essa memorização do nome, que esse fumê pode ter esse arominha de fumaça. Então, isso faz sentido a gente lembrar. Isso facilita um pouco a nossa vida, tá? E é uma região que também pensa super em sustentabilidade. Eles têm aquele selo do HEV ali dentro da França, né? Que é uma sustentabilidade mais global, assim, não é nem só questão de vinhedo ser orgânico, mas também de ter toda uma preocupação com pessoas, com o meio ambiente e tudo mais. Sobre cultura, preservação da cultura também, mas claro, muito focado em meio ambiente. E quando a gente vai pensar, em sustentabilidade na França, eu acho que a gente tem aí várias certificações que já estão super à frente de outros países, então é uma preocupação real, não é simplesmente, às vezes estou falando isso porque às vezes aqui um selo orgânico não significa tanto assim, né, e na França isso significa bastante coisa. Então, a gente está falando de uma sustentabilidade real, de uma preocupação real em manter a tradição. E é engraçado que a gente visita essas regiões, né, Vini? E é tudo muito interiorzinho. Eu penso, gente, como que tem tanto turismo, tem tanto tudo, e esse lugar não muda, ele segue na essência, é uma coisa doida, né? Parte disso é preservar a cultura, a tradição do lugar. Um exemplo bom disso é o nome Puyi. O Puyi vem do período romano, então das conquistas romanas ali da região. Puyi vem de um Paulus. Então, onde você tem um Puyi, Puyi-sur-Loire, Puyi-Fumé, Puyi-Fuissé, era um território que foi dado a um ex-soldado, a um ex-combatente romano, para que ele se instalasse ali, e do Paulus derivou para o Puyi. Então seria a terra, o território que pertencia a um Paulo, a um Paulus. E por isso que tem mais de um Puyi também, porque tinha mais de um Paulus nessas regiões, né? Mas é interessante pensar que do tempo romano mudou pouca coisa. A gente foi para Borgonha há uns anos atrás e o professor Júlio Kunz comprou um livro que eu li na viagem mesmo, que é um relato de um monge de como se fazia vinho na Borgonha durante o período antes da Revolução Francesa. E não mudou o estilo de fazer vinho na Borgonha daquele tempo para cá. Se mudou, assim, a tecnologia mudou, o jeito de fazer o vinho continua o mesmo. Então é muito legal você ler um relato que tem mais de 300 anos, 400 anos, e as coisas continuam do mesmo jeito. É interiorzinho, mas não é só a cidade, a paisagem que se mantém. A cultura, o jeito de fazer vinho se preserva bem também. Isso é muito legal. É onde não tem espaço para aquela pergunta assim: e aí, tá produzindo outra coisa agora? Mudou o estilo? Tem alguma novidade? Só vai te olhar até com uma cara esquisita, né? Porque a gente pode tá fazendo teste com alguma coisa, por questão de sustentabilidade, principalmente, mas a gente quer manter o estilo, né? Não tem muito essa. Até porque o estilo se consagrou ao longo do tempo. Um exemplo bom disso é Puyi-Fuissé, então a gente vai sair do Loire e vai para a Borgonha. E na Borgonha a gente tem três Puyis juntos, então o Fuissé é o mais famoso. A gente está no sul da Borgonha, no Mâconnais. Mâconnais é a região mais ao sul da Borgonha, pertinho do Beaujolais, é a região mais quente da Borgonha, e ali vai ser feito esse vinho a partir de Chardonnay, 100% Chardonnay, que é o Puyi-Fuissé. É uma área grande, são 111 produtores, quase 800 mil hectares, dos quais 150, na verdade 800 mil, 800 hectares, né? E 158 hectares classificados como Premier Cru, só que essa classificação de Premier Cru, ela é nova. Vale lembrar que os vinhos da Borgonha são classificados de norte a sul como regionais, municipais, Premier Cru e Grand Cru, e os vinhedos Grand Cru estão consolidados, são aqueles 33, mas os Premier Cru hoje são 666, um número sugestivo, inclusive, mas esses 666 Premier Crus são vinhedos que são reconhecidos pelo ser humano. E até, vamos lá, uma década e meia atrás, não tinha Premier Cru no Mâconnais.
Não tinha Grand Cru no Mâconnais. Hoje tem Premier Cru por causa do Pouilly Fumé, porque são vinhos feitos com uma consistência tão boa, uma qualidade tão boa, uma tipicidade tão boa, que mereceram esse título, esse status, né? E isso é legal, porque a Borgonha, que é uma região que muda pouco, ou quase não muda, conseguir reconhecer a qualidade desses vinhos. E é por isso que a professora Patrícia está apaixonada por eles também. É. Ai, gente, eu vou falar aqui, ó, eu tenho até a foto dele. Tipo assim, eu estava fazendo a tabela, todos os vinhos que eu tinha degustado no evento, e daí eu botei um asterisco enorme, porque eu sempre boto um asterisco nos que eu gosto, mas eu botei um asterisco enorme nele, que é o Le Clos, que é o monopólio do Famille Vincent. Uhum. E, sério, assim, pra mim foi um espetáculo, porque pra mim um bom vinho é quando a gente tá degustando ele, a gente identifica os aromas, mas é aquele vinho que tu não para de pensar, tipo assim, tá sempre pensando, nossa, mas agora eu acho que eu encontrei outro aroma. Que sensação boa, sabe? Eu acho que é essa curiosidade que desperta, assim. Isso é muito bacana pra mim, pessoalmente. Então, acho que essa experiência foi marcante nos últimos dias aí. E o legal é que o solo ele é importante tanto em Puy-Fumé por causa do silício, do sílex, em Puy-Fuissé também, porque no meio do vinhedo tem uma rocha, duas na verdade, mas a principal é uma rocha chamada Rocha de Solutré, que é uma elevação calcária branca no meio dos vinhedos. E essa rocha é o mesmo calcário, é a mesma marga, que é um solo argilo calcário, que tem no norte da Borgonha, que vai ter na Côte de Beaune, que vai ter na Côte de Nuits. Então, é o solo dos grandes chardonnays do norte da Borgonha, né? Não o mesmo solo de Chablis, mas o mesmo solo da Côte d'Or, com grande qualidade. O Chardonnay gosta muito de calcário, só que aqui a gente não está no mesmo clima fresco que tem no Chablis. Chablis vai dar aquele Chardonnay mineral, magro, fresco, cítrico. Aqui os vinhos já vão ter uma cor mais dourada normalmente, um palha com reflexo dourado, mesmo jovens, e vão ter esses aromas de fruta mais madura. Então pêssego, damasco, vai ter uma toranja como fruta cítrica, pomelo, abacaxi, vai ter pêssego. Essa fruta de caroço aparece muito bem. Na evolução, ou quando passa por madeira, tem avelã, amêndoa, vai ter nota de pão, brioche quando faz o contato com as borras finas, vai ter uma nota lática que vai lembrar manteiga, porque geralmente esses vinhos fazem malolática. Na evolução tem um aroma de mel, jovem tem um aroma de acácia. Então a complexidade desses vinhos é muito grande e eles têm textura em boca. Enquanto o Puyi Fumé no Loire é sobre frescor, ele é um vinho direto e reto, cítrico, fresco, vibrante, tenso. O Puyi Fuissé, ele é amplo, ele é volumoso, ele é viscoso. Então é aquele vinho que enche o paladar, não é tão tenso, a acidez costuma ser média para alta, mas não falta acidez, mas ele é muito mais opulento, muito mais volumoso em boca. Exato. E aqui já deu uma vontade de pensar em harmonização, né, Vini? Então, claro que são 2 vinhos que vão casar bem ali com peixes, com ostras, com vieiras, né, com frutos do mar em geral, mas ainda mais o fumê blan o Puy Fumé, porque, né, a gente tem mais leveza aí, né, não tanto corpo quanto o Puy Fuissé, mas tem uma harmonização clássica com o Puy Fumé, que é um queijo local, um queijo de cabra local, que é o Crottin de Chavignon. Desculpa o meu francês, professor Vinícius é uma pessoa que fala francês, assim, ó, perfeitamente. Para você terem uma noção, o pessoal lá achava que ele era francês, perguntava de que região que ele era, tá? Para vocês verem o nível do francês do professor Vinícius. Mas esse é um queijo local de uma harmonização mais clássica, assim. Tem alguma harmonização mais clássica de Puy Fuissé, Vini? Tem algumas harmonizações bem clássicas, principalmente com crustáceo. Na França se come bastante lagosta thermidor, né? Lagosta, lagostim, que são essas carnes brancas que vão ter mais volume, mais viscosidade em boca. Aves com molho cremoso, vitela, que é carne vermelha, mais magra, né? Então entra como carne branca. Funciona bastante bem com esse estilo de vinho. Mas eles são para pratos mais pesados e ricos em sabor. Vale a pena lembrar também que, além de Puyi Fuissé, tem outros dois Puyis ali do lado, que são Puyi Locher e Puyi Vanzelle. Então, Puyi Locher e Vanzelle, escreve Vinzelles, né? Esses dois Puyi também estão junto de Puyi Fuissé. Então, se encontrar Puyi Locher, Puyi Vanzelle, estão na mesma área, compartilham um solo parecido. Só Puyi Locher tem 34 hectares, Puyi Vanzelle é um pouquinho maior, vai ter 60 hectares, talvez nem isso. Então, pequenininho, poucos crus,
mas também vão ter esse solo calcário, esse estilo parecido com... E são vinhos que evoluem muito bem. E essa é uma diferença importante entre Pouilly-Fumé e Pouilly-Foissé, Locher e Vanzelle. Pouilly-Fumé, apesar de alguns Pouilly-Fumé evoluírem bem, eles não são feitos para evoluir. Pouilly-Fumé, Locher e Vanzelle, Foissé, Locher e Vanzelle, ó a câimbra mental aqui, já são vinhos que costumam evoluir na garrafa. Principalmente os melhores vinhos vão evoluir na garrafa. E, por exemplo, eles também harmonizam com queijo de cabra, só que tem um queijo de cabra típico do Mâconnais que se chama Bouton de Culotte. Então também harmoniza com queijo de cabra, mas vai acompanhar um queijo como Beaufort, Repoisse, queijo mais forte, mais pesado, mais intenso. Enquanto o Pouilly-Fumé é para queijo mais fresco, mais ácido, aqueles queijinhos de cabra fresco, com aquela cinza em volta, vai funcionar bastante bem também. E é legal porque a gente pode pensar também conforme o tipo de solo, às vezes, quando nós especialistas aí somos mais focados em harmonizar um exato vinho com exata comida, né? E para a gente fazer isso, às vezes a gente precisa ir buscar ainda mais informações quando a gente vai buscar pelos vinhos, porque e aí no site por isso que eu dei a indicação do site de Pouilly-Fumé, eles têm o perfil de solo, então para você ter uma ideia ali da menor região, qual é o tipo de solo, então você consegue às vezes ver no site do produtor, isso ajuda muito, né? Ver lá no site do produtor, qual o tipo de solo daquele Pouilly-Fumé que você vai comprar, o que você vai pedir, o que você tem na adega, você consegue ter uma ideia melhor do que pode ser o perfil dele, porque eles fazem toda a explicação lá no site. Então, por exemplo, em solo com mais calcário, vai ser mais fresco e frutado, então dão toda a descrição que pode harmonizar. Com marga, com Kimmeridgian, né? Mais redondo, complexo, com argila e sílex, mais mineral, intenso, com solo arenoso, argiloso, mais suave, mais floral. Então você também consegue ter uma ideia, e alguns que vão ter uma rápida evolução, e outros que conseguem aí ter um potencial de guarda um pouquinho maior, que para eles já de 2, 3 anos já é um potencial de guarda um pouquinho maior, né? Porque são vinhos para serem tomados no momento. Então, assim, você consegue olhar todos os estilos dentro de Pouilly-Fumé. E também tem outra coisa muito legal dentro do site deles, que é cada winemaker. Eles fizeram uma galeria com todos os winemakers, então todos os produtores, os viticultores estão ali, e aí tem o enólogo, enóloga, né? A foto dele, você clica e aí aparece toda a história do profissional e qual o estilo de vinho que ele produz. Então, isso é muito bacana porque tem uma valorização dos profissionais envolvidos ali. Então, indico para quem quiser visitar, é pouilly-fumé.com. Os vinhos da Borgonha também tem um site muito bom do Comitê Interprofissional dos Vinhos da Borgonha. Vocês encontram todas as informações sobre as apelações, sobre as denominações, questão de harmonização, número de produtores, quem são os produtores. Não tem o estilo de cada produtor, porque, por exemplo, o Pouilly-Foissé só tem 111 produtores. Né? Então, são muitos produtores, porque é uma região relativamente grande. E também, no Loire, tem esse detalhe, né? Parte do Loire é comunicada em conjunto, Pouilly-Fumé, Sancerre é meio que separadinho do resto da turma. Mas vale a pena dar uma olhada para ter algumas ideias de harmonização. A gente não precisa se prender às harmonizações que eles dão. Então, por exemplo, uma harmonização para esses Pouilly da Borgonha, né, o Foissé, o Locher e o Vanzelle, é frango com molho branco e cogumelo morel, que é um tipo de cogumelo típico da França, muito saboroso. A gente chama em morchela no Brasil, mas é difícil encontrar. Mas a gente consegue pensar em frango com cogumelos, ou ave com cogumelos, ou pratos com cogumelos. A mesma coisa é queijos. Se você vai trabalhar com queijos frescos para Pouilly-Fumé ou Sancerre, dá para pensar no queijo de cabra fresco, que a gente tem ótimos queijos de cabra frescos no Brasil, mas a gente pode pensar numa burrata que está sendo feita no Brasil também, um queijo Minas Frescal, esses queijos mais refrescantes, com mais acidez, funcionam, mas a mesma coisa vale. Pouilly-Fumé, Pouilly vai ser muito bom com ostra. Ostra gratinada é melhor com Pouilly-Foissé. E para fundir de queijo, a harmonização clássica do fundir suíço e tal é feito com chancelat da Suíça, né? Mas Mas pode harmonizar com Pouilly sur Loire, que é feito com chancelat também, mas com Pouilly, Foissé, Locher e Vanzelle funciona maravilhosamente bem.
Então, assim, são vinhos muito bons para o fondue de queijo, porque esses queijos mais ricos em sabor, esses queijos de estilo suíço, com esses brancos da Borgonha vão muito bem. E aí eu sugiro para vocês degustações comparativas, né? Então vale a pena pegar, por exemplo, um Puyi Fumé e um Puyi Fuissé e degustar os dois comparativamente. Você não vai esquecer nunca mais a diferença, É. porque os estilos são muito diferentes, muito distintos, né? E também comparar com os outros vinhos dessas regiões, os outros puís. Assim, aproveito para dizer aqui, se para você esses assuntos que a gente está falando estão ficando um pouquinho difíceis, se pensar em todas essas harmonizações são coisas muito complexas ainda para você, quer dizer que você deve sim cursar sommelier. Cursar conosco, fazer online ou presencial o curso de sommelier. Porque esses são assuntos que a gente foca muito durante o curso, que vocês ficam muito habilitados depois a fazerem isso sozinhos, e às vezes o pessoal fica um pouco resistente a fazer o curso de sommelier, porque, eu não quero trabalhar lá em salão depois, ou não tô querendo ainda mudar de profissão. Gente, assim, ó, quem mais, os maiores apaixonados por vinho são aqueles que estudaram, fizeram curso de sommelier, às vezes nem trabalha com isso, eu falo, eles só estão na parte boa, que a gente não tá, né, Vini? A gente tá Quer beber. que é beber e aproveitar e poder harmonizar muito bem. Porque harmonizar não é à toa, é para ter a melhor experiência possível. Então, assim, no curso de sommelier, tanto online quanto presencial, eles têm currículos praticamente idênticos, tá, atualmente. E a gente manda os vinhos no online, então você consegue degustar todos esses vinhos que a gente está falando. E também no presencial você degusta, né? A única diferença é que no presencial você tá lá com todo mundo na sala de aula, a gente tem as visitas práticas nas vinícolas, as visitas técnicas nas vinícolas, desculpa. E você vai ter lá a degustação do vinho direto da garrafa, mas uma porção para você. A diferença é que no online você vai receber o tubete na sua casa, que foi fracionado em atmosfera modificada para o vinho manter a qualidade e chegar na sua casa e você vai ter a mesma porção, tá? Então, assim, a experiência é muito aproximada, os professores são os mesmos. E hoje a gente tem, assim, muito orgulho de falar desses cursos, porque a gente veio mudando, a gente quer matar, às vezes, o professor Maurício, né, Vini? Que ele veio mudando, ajeitando o currículo, bota mais tema, bota, que é o nosso diretor de ensino, né, e vice-presidente na BSRS, e aí ele vem e pede mais uma coisa, inserir mais um conteúdo, mudar aqui, mudar colar, porque a gente quer deixar o mais redondo possível para que vocês aprendam muito bem sobre vinhos. E que saiam, sim, com conhecimento suficiente para fazerem isso sozinhos. Às vezes vocês saem não tão confiantes ainda, faz uma outra perguntinha para o professor e depois vai embora sozinho. Então isso é muito legal, assim, a gente vê a evolução dessas pessoas. Então confiram sempre no nosso site, absrs.com.br, que lá sempre tem as turmas que estão abertas. Não é sempre que a gente está para as últimas turmas aí do ano, que elas vão até o ano que vem. Então, se você quer terminar ainda esse ano, assim, ó, as possibilidades já se esgotaram, você tem que começar a pensar nas inscrições que vão começar ao menos esse ano, para você ir tirando esse projeto do papel, mas continuar lá para o ano que vem. Então, às vezes, para o pessoal que está começando a estudar vinho, pode ficar um pouquinho difícil, mesmo para quem já está estudando, né, Vini? Falar dessas regiões todas aí da França é um pouco complicado, mas quando a gente começa a ter paciência e ir aprendendo desde o início ali, nesse passo a passo, todo que a gente desenvolveu a metodologia para fazer, fica tudo muito mais fácil. Porque daí a harmonização do professor Vinícius, vocês já sabem tudo das regiões, chega lá no final, tá fácil, vocês já sabem as sensações do vinho, vocês começam a avaliar mais as sensações da comida no paladar. Então, isso muda o jogo, vamos dizer assim, né? Porque você acaba tendo muito conhecimento e tudo fica mais fácil. A gente só tem que ter paciência no processo, porque é muito nome, muita região, muito vinho para estudar, né, Vini? Ao mesmo tempo, tem um prazer único de estudar vinho, de conhecer vinho, que eu digo que eu faço uma analogia com música. Uma coisa é você escutar uma música pela primeira vez e você gostar dela, porque ela é gostosa de ouvir, mexe com você e tudo mais. Outra coisa é você escutar a mesma música conhecendo um pouco sobre o cantor, sobre a banda, sobre a história que motivou aquela música, sobre a origem, sobre algo diferente que foi composto ali, uma técnica especial, saber sobre o estilo. Quando você desfruta a música conhecendo a música, mais do que você gostar, você vai criar uma relação com aquilo. Vinho é a mesma coisa. Você pode beber vinho e gostar, e sem saber por que você gosta ou não.
Quando você estuda vinho, se aprofunda, você vai degustar e você vai entender por que você gosta, do que você gosta, vai entender que aquele vinho tem história, cultura. Então, quando você provar um Puy Fumé ou um Puy Fuissé, depois desse bate-papo aqui, já vai ser um pouco diferente do que você ter tomado antes, ou você que já provou uma vez e não tinha esse conhecimento. E um ponto que a gente bate muito na BS, é uma formação séria, comprometida, rica em conhecimento, mas vinho é um negócio legal, vinho é um negócio divertido, vinho é um negócio descontraído, vinho tem que ser prazeroso. Então a gente leva isso como algo muito sério, mas de forma muito prazerosa na BS. Então vale a pena, vale o investimento. Eu conheço muita gente que estudou só por estudar, porque queria um hobby e se diverte muito mais tomando vinho hoje em dia. Tem uma galera que se fez por hobby e quis virar profissional do mundo do vinho e hoje está fazendo coisas muito legais. Tem gente querendo mudar de carreira e fez curso de sommelier. E o pessoal pergunta se tem diferença entre o online e o presencial. Tem diferença na experiência, mas não no conteúdo e na profundidade. Vale lembrar que hoje o melhor sommelier do Rio Grande do Sul fez formação online pela BS. Então, de novo, e um dos melhores sommeliers do Brasil, vale lembrar isso. Então, é sempre bom lembrar que qualquer uma das formações que funcionar melhor para você, eu quero ver aula da minha casa, tomando da minha taça, sentado de bermuda e camiseta, tá tudo certo. Eu tenho disponibilidade, eu quero viajar para a Serra Gaúcha para fazer parte das visitas técnicas e ter mais contato com os meus colegas de turma. Também vale muito a pena essa experiência. Não, e para ver o nível de complexidade que isso tudo é, que o Vini está falando aí, um dos melhores sommeliers do Brasil, o melhor sommelier da RS, acessem, porque quando esse podcast aqui for publicado, vocês já vão poder acessar a prova ao vivo que teve do concurso do melhor sommelier. Os 3 candidatos que têm as notas mais altas das provas teóricas, fazem a prova prática. Gente, assim, ó, a gente que fica lá no júri, a gente fica nervoso por eles, porque é muita pergunta, é muito detalhe. Eu tava pensando esses dias, a gente faz esse serviço no dia a dia de forma tão prática, tão fácil, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se me colocasse num palco ali, eu ia mudar completamente o meu serviço, né. Então, é isso, assim, é um desafio dessas pessoas, mas que é muito legal acompanhar a evolução. A gente tem, às vezes, o mesmo candidato que passou por diversos anos aí fazendo concurso e evoluiu muito, muito, assim, e isso é muito bonito de ver. Bom, Vini, eu vou comentar um pouquinho aqui só do meu vinho para o pessoal. Ele não tá chegando, assim, teve uma oferta no Brasil, mas não tá chegando atualmente no Brasil, que é o Lacai, é um Puy Fumé, né? A vinícola existe desde 1905. Lacai quer dizer algo parecido com o gis, o significado de ugis. Essa é a 4ª geração da vinícola. Esse é um vinho que ficou 5 meses em contato com as leveduras em Surli. Então, não tem passagem por madeira, mas às vezes se deixa um tempo sobre as borras, né? Então ele ganha um pouquinho mais de complexidade, um pouquinho mais de corpo, mas no geral ele é um vinho super fresco, com uma acidez elevada. Eu sinto um pouquinho dessa mineralidade, desse defumadinho, assim, mas não é tão aparente quanto eu já degustei em outros Puy Fumé. Não sei exatamente o solo dos vinhedos, porque não encontrei essa informação para ter mais detalhes. Mas é um vinho assim, ó, aqui nós estamos em horários completamente diferentes, eu e o Vinícius, mas eu tô à tarde aqui. Eu vou ter que tirar o resto do dia de folga, porque eu estou bebendo às 15h30. E o professor Vinícius já tá na noite, então para ele beber tá mais tranquilo, né, Vini? Tá mais sossegado. Eu tô tomando aqui um Puy Fuissé que tem no Brasil, mas eu não estou no Brasil, eu estou na Itália nesse momento. E esse é um Bouchard. Bouchard é um grande produtor da Borgonha, ele faz vinhos de norte a sul da região. Então é um vinho 100% Chardonnay, como todo o Puy Fuissé. Ele é um branco que tem 8 a 9 meses em carvalho, tem malolática, tem contato com as borras finas. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma complexidade grande pelas técnicas de vinificação. Então ele tem um aroma de pão, ele tem um aroma de iogurte, manteiga, ele tem aroma de pêssego, damasco fresco, ele tem uma nota floral que lembra a flor de acácia, ele tem um sabor bastante intenso, mas é um vinho muito fresco. Então a acidez equilibra o corpo, ele tem 13% de teor alcoólico, e é um vinho super gastronômico, assim, para encerrar o dia de hoje, é um vinho excelente. Então tô eu aqui, eu não tô com taça onde eu tô hospedado, eu tô tomando aqui no copo, mas tá funcionando super bem.
E é isso, é melhor tomar um buchar no copo do que não tomar nada. Com Esse é o segredo certeza. do sucesso. Com certeza. Bom, gente, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Foi um super prazer estar aqui mais uma vez. E a gente vai seguir nesse projeto trazendo conteúdo, porque vocês, quem não pesquisou ainda por ABS-RS, pesquise, porque no YouTube tem. Assim, ó, nem sei dizer mais quantos vídeos a gente tá. Ó, tô falando de vinho aqui. Mas quantos vídeos a gente tá. Mas temos muito conteúdo no nosso YouTube. Temos muito conteúdo também em Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, entrem, procurem por ABS-RS, né, no Instagram abs.rs ou no nosso site absrs.com.br, que vocês têm todas as informações. E aí conseguem também ver, porque a gente não tem só curso de sommelier, a gente tem diversas outras experiências, masterclasses e tudo mais. Assim, ó, eu lembro aqui mais uma vez, quem tem qualquer vontade de se tornar sommelier, procure a BSRS, vocês também podem conversar com a gente, vocês podem marcar aí até uma reunião direta com a nossa presidente para conhecerem um pouquinho mais todos os detalhes. Então, a gente realmente fornece todas as informações possíveis para vocês ficarem bem seguros, tá? E, Vini, muito obrigada, obrigadão mesmo por essa participação aqui em conjunto, nossa, foi muito especial a gente poder falar de vinhos tão bons hoje, né? Tivemos Foi sorte. muito bom. E, velho, pessoal, só lembrem, Puyi Fumé, Sauvignon Blanc, do Vale do Loire, Puyi Fuissé, Chardonnay, da Borgonha. E para não esquecer mais, provem os dois. A gente tem algumas boas opções, tanto de Puyi Fumé quanto de Puyi Fuissé, no mercado brasileiro. E quem é aluno da ABS acaba provando essas coisas nas nossas certificações, nas nossas formações, para conhecer melhor também. A curadoria de vinhos é excelente. Então, é isso. Isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Curtam o nosso vídeo aí e sigam a gente nas redes para irem acompanhando cada novidade. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.